Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 28 de 3 de 2023. Vamos iniciar nossa aula de número 9, penúltima aula do curso de auxiliar administrativo. Passou muito rápido, né, pessoal? Amanhã é nossa aula final, nossa aula de despedida. Boa tarde, Luzia. Seja bem-vinda. Pessoal, o negócio passa rápido, né? Parece que a gente começou o curso ontem e já estamos aí praticamente terminando, né? Mas vamos lá. No dia de ontem eu passei uma atividade para vocês. Eu ia ministrar aula, porém tinha um pessoal, né, fazendo um serviço aqui do lado da minha casa, estava pintando uma máquina. E aí o compressor estava fazendo um barulho muito alto, estava insuportável para ministrar a nossa aula no Meet. Por isso que nós não tivemos aula no Meet ontem. Espero eu que hoje eles comecem ali com o compressor um pouco mais tarde. Tem um lote vago e aí o meu vizinho do lado de cima comprou o lote vago do lado de baixo da minha casa. E aí ele montou uma oficina que ele tem umas colheitadeiras. E aí ele fica o dia todo ali trabalhando nessas máquinas dele. De vez em quando ele faz um pouco de barulho. Mas vamos lá, hoje nós vamos ministrar para vocês. Nós vamos falar um pouco sobre fórmulas de percentual. Percentual é difícil, né? Fazer contas de percentual, muitas pessoas sofrem com isso. Muitas pessoas têm muita dificuldade de calcular, fazer cálculos, né? Tirar percentual, colocar um percentual, encontrar um percentual. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui hoje no Excel algumas fórmulas que vocês podem utilizar para fazer isso de forma automática para vocês, tá? Para vocês não sofrerem tanto. Já estou aqui. Eu estou com a planilha já um pouco adiantada, né? Eu fiz aqui, até deixei pronta aqui, a gente vai estar mexendo aqui nos números para vocês aprenderem a fazer. Eu deixei um pouco aqui, coloquei um tipo de formatação. Nessa formatação do Excel, vocês podem trabalhar com ela. Fica uma tela assim um pouco mais bonita, né, apresentativa, no caso de números, tabelas, gráficos. De repente você vai querer fazer também algum tipo de apresentação do Excel. E aí fica bom, né? A gente coloca esse layout aqui na página, fica legal. Como que faz, professor, para colocar esse layout aí na página? Bom, você vem aqui, né, layout da página, e aqui, ó, linhas grandes. Se você colocar para exibir, né, aí vai exibir, né, as linhas ou as colunas aqui no fundo, tá vendo? Mas se de repente você quiser tirar essas linhas, é só vir aqui, ó, linhas grandes, né, e tirar aqui onde está flegado, tá bom? E aí vai desaparecer aquelas linhas aqui no fundo. As linhas ainda continuam ali, né? Porém, elas não aparecem aqui na apresentação. Bom, nós temos aqui algumas fórmulas, né, de percentual. Resultado de percentual de um valor. Por exemplo, eu tenho um valor aqui, né, 10 mil reais aqui, ou um número, pode ser um número também, 10 mil. Eu posso estar falando de números de pessoas, por exemplo, que se vacinaram da Covid-19, pessoas que ainda não se vacinaram. Então eu posso estar citando números e eu posso encontrar o percentual desses números, certo? Então nós temos aqui, né, 10 mil, desconto de 15%, e nós temos um resultado de 1.500. Então, se eu pegar 10 mil menos 15%, nós vamos encontrar 1.500.
lá. Boa tarde, Cláudia. Seja Boa tarde. bem-vinda. Obrigada. Bom, pessoal, então nós temos aqui 1.500. Então, se eu tenho 10 mil, dou um desconto de 15%, né? O valor do desconto vai ser de 1.500. Como que a gente faz isso aqui? Eu vou deletar a fórmula aqui. Bom, para eu encontrar esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual 10 mil vezes os 15% aqui. Vou dar um Enter aqui, pronto, encontrei 1.500. Então eu sei que esse valor, esses 1.500, foi o que eu tirei dos 10 mil. Mas como que eu faço para poder saber quanto que sobrou? Você pode jogar a fórmula aqui, né, para você saber quanto que sobrou automaticamente, né? Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda. Eu posso criar uma fórmula aqui embaixo, né? É igual 10 mil mais ou menos, né? No caso aqui vai subtrair os 1.500. Então eu sei que se eu tenho 10 mil, eu tirei 15%, né, e dei um desconto de 15%, eu estou dando desconto de R$ 1.500 e está sobrando R$ 8.500. Aqui a gente tem uma fórmula pronta, então eu posso até colocar do lado de baixo o valor, né? O valor total. E eu posso utilizar isso aqui para estar fazendo orçamentos no meu dia a dia. Digamos que eu tinha aqui eu faço, por exemplo, um orçamento. Eu vou fazer um orçamento de 10 unidades, digamos assim, de 10 produtos. O primeiro produto custa R$ 120. O segundo produto custa R$ 140. O terceiro, 146. O quarto, 125. Entenda que eu estou colocando os produtos. Digamos que aqui eu tenho tijolão, tijolinho, argamassa, cimento, nem só para vocês entenderem. O próximo item seria 350. O próximo, 400. 440. Pronto. Aqui eu tenho, né, a quantidade de itens que a pessoa está comprando. Aí quanto eu quero saber quanto que dá, né, o meu valor total aqui, né? Eu vou aqui em autossoma, dou um Enter, pronto, eu já tenho o valor total. Então o valor sem desconto é 1.351. Então isso aqui é a somatória desses números. Então se eu somar esses números eu vou encontrar 1.331. Eu vou colocar aqui em forma de números, poderia colocar em forma contábil, né? Seja lá qual for, vou colocar em forma de números que fica fácil aqui para a gente trabalhar. Boa tarde, Liane, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Obrigada. Bom, então nós temos aqui o valor total, valor bruto. Então, valor bruto da mercadoria. Digamos que eu quero dar 15% de desconto nessa mercadoria aqui. Eu poderia estar com esse valor aqui, né? Digamos que esse valor poderia estar ali, mas como ele está aqui do lado, eu vou fazer aqui para vocês verem. E vou usar o mesmo desconto aqui, ó, 15%. Então, é igual o meu valor total vezes... Aqui eu vou pegar os 15% aqui, ó. Beleza. O valor do desconto aqui foi de 199,65. Só que aqui, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar a fórmula direto, né? Esse é o valor do desconto. Eu posso colocar uma fórmula direto para ele me dar o valor já total. Boa tarde, Mayara. Seja bem-vinda.
Boa tarde, professor. Obrigada. Aqui está a minha fórmula. Se eu sei que o meu valor do desconto ele vai estar aqui, aí eu tenho que fazer o quê? Mais, né, o valor total. Eu poderia colocar isso aqui entre parênteses e eu já teria o valor normal, porque como são duas operações, ele tem que estar entre parênteses, certo? Então eu colocaria isso aqui entre parênteses. E aqui agora sim, ele já me daria o valor total. É menos. Tem que subtrair aqui, né? Eu estou adicionando. Subtrair, porque ele vai diminuir, na verdade. Opa! É lá no início. Como é subtrair? É no início. No caso, eu colocaria essa fórmula menos o que já estava pronto. Agora sim. 1.131. Aqui ele já me deu o valor total com desconto de 15%. Fica meio confuso. Por quê? Porque eu não sei agora o valor do desconto. Certo? Pessoal, ligar a máquina ali do lado. Tá muito ruim para vocês ouvir? Estão escutando aí o barulho do compressor do pessoal aqui, dos vizinhos? Não, tá Tá tranquilo. tranquilo? Ótimo, maravilha. Aqui, fazendo assim, né, subtraindo dessa forma, usando nessa forma, eu consigo ter o valor total. Só que aí eu não sei o valor do desconto que eu estou dando para o cliente, porque já vai aparecer o valor total. Então o valor bruto seria 1.331, com 15% de desconto vai dar 1.131,35. Então seria esse o valor que o cliente iria pagar. Mas não, aí você não sabe quanto que você deu de desconto. Por isso que fica meio confuso. Aí eu prefiro, para não ficar confuso, de repente o cliente quer saber de imediato quanto que você está dando de desconto. Aí você não vai saber. Então vamos fazer a fórmula um pouco diferente. Então a gente vai tirar essa subtração daqui, né, e vamos deixar só... Opa! Então ficaria dessa forma. É igual aqui o valor, né, vezes o desconto aqui de 15%. Então o valor do desconto R$ 199,65. E o valor que o cliente vai pagar? Então a gente vai fazer novamente. É igual... o valor que o cliente vai pagar não é mesmo que eu pegar 1.331, que é o valor bruto, menos o desconto de 199,65? Então fechou, tá muito fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar igual 1.331, que é o valor total, menos os 199,65, que é os 15% de desconto. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1.131,35. Dessa forma, eu sei que esse valor aqui, ó, é o que o cliente teve de desconto. Esse é o valor bruto, valor de desconto, e o valor total já com desconto, certo? Fica mais fácil para a gente. Aí você faz uma planilha, você coloca a fórmula lá na planilha, e aí os dados você pode mudar a qualquer momento, né? O momento, por exemplo, se eu mudar o desconto aqui está um desconto de 15%. Imagine que eu quero dar para esse cliente 7%. E aqui eu dou um Enter, ele vai mudar o meu valor. Pode observar que o valor do desconto aqui, ó, diminuiu e o valor total que o cliente vai pagar aumentou. Então fica muito fácil isso aqui, gente. No momento que você tem essa planilha lá no Excel, você pode fazer um orçamento para o cliente, né? Você vai manter aqui as fórmulas, né? Você pode apagar todos os outros dados aqui, pode substituir esses dados. Por exemplo, se eu quiser substituir 125 por 100, eu vou aqui, vou substituir, né, por 100. Pode observar aqui embaixo, ó, que vai mudar os valores, aqui na parte de baixo. Por quê? Porque a planilha já está formatada para isso. Então, todas as vezes que eu mudar os valores aqui, a fórmula vai calcular para mim de forma automática. Então, a partir do momento que eu fiz os lançamentos aqui das mercadorias, os valores dos lançamentos, eu já tenho um valor total.
Ao invés de eu ficar calculando um por um para depois eu passar para o cliente, eu já tenho tudo pronto aqui na minha planilha. Entenderam? Então, assim, é muito prático, muito rápido. Aí, digamos que o cliente, com 7% ficou muito pouco, eu vou ter só R$ 91 de desconto. Não dá para melhorar? Imagine que você tem uma margem de 12% para dar de desconto para esse cliente. Vou melhorar isso aqui para você, vou te dar um desconto máximo, né? Você que é um bom vendedor, você nunca vai dar de primeira, né, ali os 12%, mas você já pode falar para o cliente, não, vou fazer o seguinte, vou melhorar para você. Né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para você. O cliente não está vendo o seu computador, você está vendo. Então, o que eu posso fazer para o senhor? Vou ver o que eu posso fazer. Aí você vem aqui e coloca 9%, né? Aumenta um pouquinho aqui o desconto. Bom, agora nós temos aqui um desconto para o cliente de R$ 117,54 e o cliente vai pagar R$ 1.188,46. Aí você pode falar assim, olha, deu R$ 1.188,46, mas eu vou fazer para você que é um bom cliente R$ 1.180 redondo. 1.180, tá bom para você? Tá, beleza. Fechamos o negócio. Beleza, aí se eu for aqui, eu podia dar até 12% de desconto. Se eu desse 12%, imagine que o cliente pagou 1.180. E se eu desse os 12% aqui de desconto, ele pagaria 1.149. Quer dizer, eu ganhei e muito, fazendo para ele a 1.180, tirando aqueles R$ 8. Entenderam? É uma forma de você trabalhar para agradar o seu cliente, né? O cliente vai entender que teve um bom desconto, já que você estava dando ali 7%, aumentou para 9%, né? E ainda deu 1.188, você fez por 1.180, você redondou para ele. Então, assim, a pessoa já fica feliz, satisfeito, vai embora tranquilo. São algumas técnicas de vendas, tá, gente? Então, assim, já estou mostrando para vocês as fórmulas e já estou dando algumas dicas aqui de técnicas de vendas, né, para vocês sobressaírem aí com seus clientes. Bom, então, alguma dúvida aqui na questão do desconto, né, o valor do desconto nessa primeira fórmula? Ou tá tranquilo, a gente pode passar para a próxima fórmula? Tranquilo. Bom, então aqui a primeira fórmula ficou dessa fórmula, né? Nós temos aqui 10.000 menos 12% aqui, né? Dá um desconto aqui no final, aqui resultado R$ 1.200. E beleza. Então nós temos aqui o desconto de 1.200, sobra o 8.800, né? Aí eu fiz o valor aqui embaixo, o valor total. Beleza. Então a próxima aqui é encontrar um percentual com valores. Por exemplo, eu tenho 10.000 aqui, tenho 2.500 de desconto. Dei 2.500 de desconto. Então, qual foi o percentual, né, em percentual? Qual o valor em percentual que eu dei de desconto para esse cliente? Bom, aí a gente vai ter que fazer essa conta. Então, aqui eu sei que o valor é percentual. Aqui já está pronto, né? Eu deixei já pronto aqui para vocês verem. O que a gente fez? O valor, né, aqui no caso C10, 2.500 aqui, que é o desconto, né, dividido pelo valor total. Então, vou fazer aqui na prática aqui. Então, ficaria dessa forma, né? É igual, né, C10 aqui, ó, que é o valor do desconto que você deu, dividido pelo valor da mercadoria aqui. Nós vamos encontrar 25%. Se aqui estiver em geral, só um exemplo, né? Se não estiver em porcentagem, digamos que está em geral, tudo em geral aqui, vai aparecer 0,25%, ou 0,25, um número que representa, né, também, se a gente for falar assim, não, quanto que 0,25 representa em forma de percentual? Aí, para a gente encontrar o percentual, é só a gente deixar aqui, né, na seleção, aí você vem aqui, ó, tá vendo onde está o percentual? Você vai dar um clique. Pronto, vai aparecer 25%.
Então agora eu já sei que se eu tivesse 10 mil reais e desse um desconto de R$ 2.500, eu estaria dando desconto generoso de 25%. Uma vez que a planilha já está com a fórmula, aí é só alimentar os campos. Digamos que ao invés de ter 10 mil aqui, eu tinha 400 mil. E eu dei um desconto de 2.500. Qual foi o percentual? 1%, certo? Agora é só alimentar. Se porventura era 400 mil e eu dei um desconto de 30 mil, no momento que você alimenta a planilha, vai automaticamente. Então eu dei um desconto de 8%. Então observe o tanto que o Excel ele nos ajuda, né? Porque se a gente fosse fazer isso manual, seria muito difícil. Imagine que eu tenho uma planilha lá com a somatória de 300 mercadorias e aí lá no final eu tenho a fórmula. E aí a fórmula vai fazer todo o cálculo para mim. Entenderam? Então assim, é muito fácil. Quando nós temos um sistema, né, nos sistemas já existem essas fórmulas prontas. Então no sistema a gente lança, o sistema já faz os cálculos. Mas existem pessoas que não têm o sistema, né, porque fica muito caro, não tem um software para estar fazendo isso. Então você pode fazer no Excel também, certo? Você pode já deixar a sua planilha pré-formatada e aí você só vai lançando os valores e ele faz o cálculo para você. Alguma dúvida? Ou podemos passar para a próxima? Então vamos para frente. Encontrar um percentual de alteração entre dois números. Bom, essa fórmula aqui, ela é muito utilizada nas empresas. Pode ser que se você for fazer uma entrevista de emprego, você vai ter que utilizar essa fórmula. Geralmente eles usam muito. Então é muito importante vocês gravarem, memorizarem essa fórmula. Da mesma forma que nós temos muitas fórmulas lá em matemática, no Excel também existem algumas fórmulas padrão que a gente tem que utilizar para a gente obter o resultado correto lá no final. E essa aqui é uma das fórmulas padrão, né, que nós temos que usar, que seria o maior dividido pelo menor menos 1. E aí eu encontraria aqui o valor da diferença. Se eu não fizer dessa forma aqui, eu não vou encontrar esse valor da diferença. Vai dar uma diferença um pouco diferente aqui. Eu vou fazer para vocês verem. Se eu vou apagar aqui para a gente fazer. Digamos que isso aqui está em geral, ou está em número, beleza. Toda vez que você, né, quiser encontrar um percentual de alteração entre dois números, por exemplo, eu tenho, digamos que no primeiro ano nós vendemos R$ 12.500. Não, no primeiro ano nós vendemos 10 mil. No segundo ano nós vendemos R$ 2.500. Aí eu quero saber qual foi o percentual do primeiro ano para o segundo ano, ou do ano, né, de 2020 para o ano de 2021. Vou colocar aqui 2021. Então nós temos aqui as vendas do ano de 2000, R$ 10 mil. Vendas do ano de 2021, R$ 12.500. E eu quero saber a diferença em percentual. Então agora nós vamos para a fórmula. A fórmula é maior dividido pelo menor menos 1. Se eu colocar, né, que é igual aqui, o maior dividido pelo menor e der um Enter, vai dar 1,25. Isso porque o Excel ele sempre faz arredondamentos de dados. Se eu colocar isso aqui em forma de percentual, vai dar 125%. Tá errado, né? Se a gente olhar para os valores, não dá esse valor. Tá muito fora, tá muito longe. Para que dê certo, o que eu tenho que fazer? Menos 1. Se eu coloco menos 1, agora sim eu vou encontrar o valor. Então eu tive um percentual aqui de 25%. Agora sim ele consegue, né, fazer essa diferenciação aqui de valores. Mas então a fórmula é maior dividido pelo menor menos 1. Aí sim eu vou encontrar o valor real de percentual que eu preciso, certo?
Então, memorizem essa fórmula, tá bom? Alguma dúvida? Podemos ir para o próximo. Acrescentar percentual a um número. Bom, eu tenho R$200 e quero aumentar 15% sobre os meus R$200. O que é que eu vou fazer? Bom, até eu tinha feito aqui anteriormente, diminuindo, né? Agora, se eu quero aumentar, aí ao invés de diminuir, eu vou somar. Aqui eu tenho até a fórmula, né? Eu vou até apagar a fórmula aqui, para a gente fazer. Por exemplo, é igual, eu quero aumentar 15%. É igual 200 vezes 15. É igual. O resultado dá 30. Mas é aquela mesma questão que eu falei para vocês. Mas e se eu quiser já o meu valor total? Porque aqui nós sabemos que eu tenho 200, aumentou 15%. E quanto que é os 15%? 30. Mas e qual que é o valor total então que eu vou ter? Aí eu quero o valor total. Ou que não tem o valor total, aqui eu só tenho o valor que aumentou. Vai aumentar o quê? R$30. Mas eu quero o valor total. Eu posso colocar a fórmula aqui, mais esse valor. Só que como são duas operações, aqui tem que ficar entre parênteses. E agora sim. Então, se eu tenho 200, aumentou 15%, foi para 230. Agora minha fórmula está pronta. Agora eu posso mudar os números aqui. Por exemplo, se eu colocasse aqui 100, muda tudo automático. Então, assim, por que que o Excel é bom? Porque uma vez que você colocou a fórmula lá, ela vai fazer esses cálculos para você para o resto da sua vida. Você não vai ser preciso de você ficar trocando os cálculos todos os dias. Então, eu tenho R$100, aumentou 15%, foi para 115. Eu tenho R$1.000, 1.500. 1.500, aumentou 15%, foi para 1.725. Então isso aqui é muito bom, principalmente para pessoas que trabalham com percentual de vendas. Imagina que eu vendi, eu ganho, imagina que o meu percentual de lucro que eu ganho seja 10%. Então eu ganho 10% sobre as vendas que eu faço. E aí eu quero saber quanto que eu ganhei esse mês nas minhas vendas. Ah, quanto que eu vendi? Ah, eu vendi R$250 mil. Então eu vendi R$250 mil. Então eu vou ganhar, se eu vendi aqui, passou um zero aqui, vou tirar um. Se eu vendi, 2 milhões e 500 ainda. Se eu vendi 2.500, oxa, 250 mil. E eu vendi, aí no caso vou ter que diminuir, né? Na questão das vendas vai ser no próximo, mas imagina que vendeu 250 mil, mais 10% foi para 275 mil. Né? Então automaticamente aqui eu sei que aumentou 25 mil. Mas para eu poder saber o valor que eu vou ganhar no caso, eu teria que fazer o quê? É igual, eu poderia colocar uma outra fórmula aqui embaixo, né? É igual o valor menos o valor inicial. Beleza. Agora sim eu tenho aqui o valor 25 mil. Então se eu ganho 10%, eu vendi 250 mil mais 10% é esse valor e eu ganhei, então aqui no caso, né, os 25 mil. São fórmulas, né, aqui da gente fazer. Vamos até aqui, beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Acrescentar percentual, tá beleza? Beleza, então vamos para o próximo. Agora é diminuir percentual. Para diminuir o percentual é bem semelhante, mas ao invés de eu colocar mais, né, mais a quantidade aqui, ó, que seria o valor inicial, eu vou colocar menos o valor inicial. Né? Só que aí tem que estar em parênteses e tem que estar no início. Né? Eu vou mostrar as duas fórmulas. Como vocês podem ver, essa fórmula aqui,
né, ela está aqui em cima. Então fica F10, que é aqui, ó, F10, né, que é o valor, né, inicial, menos, né, menos o que? F10 vezes 10%. Né? Aí eu vou ter o valor de F10 aqui, né, o valor mais 10% menos o valor inicial. E aí eu vou encontrar, né, o meu valor aqui que eu vou precisar. Então vamos lá para fazer aqui na... primeira coisa que eu quero saber, né, esse valor menos esse valor. Mas como que eu faço isso? Então eu vou colocar igual esse valor vezes os 10%, né, que eu vou ter esse valor, R$100. Então eu sei que se eu tirar 10%, se eu diminuir 10% de 1.000, eu vou ter R$100 aqui de desconto. Né? Eu vou estar tirando R$100. Mas e quanto que sobra? Bom, então nós vamos fazer aqui, ó, esse valor menos esse valor que a gente fez. Só que aí nós temos que colocar aqui um parêntese, porque são duas operações. Todas as vezes que você for fazer duas operações, você tem que colocar uma entre parênteses. Então nós vamos diminuir, né, um número. Então nós temos 1.000 menos 10%, nós temos 900. Certo? Fácil. Igual tirar doce de menino, né? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui nos percentuais? Nessas Não, fórmulas não. aí? Bom, então nós vamos aqui, como vocês podem perceber, é isso aí, é só fazer na prática, Cíntia. Fazer umas 10 vezes para poder gravar na memória. Isso aqui eu faço também, sei fazer. Às vezes dá um branco. Por isso que eu coloquei aqui as fórmulas, né? Porque como eu não trabalho com isso aqui diariamente, não trabalho com essas fórmulas diariamente, né? A gente aprendeu a fazer, mas você gravar isso na memória é muito difícil, são muitas fórmulas, muitas maneiras, né, de fazer. Então, às vezes eu fico meio perdido assim em alguma fórmula, mas aí o que acontece? Eu sempre lembro. Eu vou mexendo com ela aqui, vou movimentando e sempre lembro, porque eu já fiz. Então, por isso que eu já deixei meio pré-formatado aqui, já meio pronto para não ter erro, né? Para eu poder passar para vocês aqui de forma bem tranquila. Mas isso aqui a gente precisa o quê? Fazer. Quanto mais a gente faz, mais a gente memoriza. Então a gente precisa fazer até memorizar. Porque senão a gente não consegue, né? Às vezes na hora que você vai fazer, se for algo assim que você precisa fazer de forma muito rápida, às vezes você não consegue lembrar, né? Mas no momento que a gente for fazendo, quanto mais a gente fizer, né, mais a gente consegue memorizar. Principalmente se você for concorrer a uma vaga de emprego, é interessante você abrir o Excel, tentar fazer umas fórmulas, tentar lembrar como que faz, para na hora que você for fazer a entrevista, você vai ter facilidade de fazer a entrevista, né? Porque isso aqui principalmente pessoas que vão trabalhar na parte administrativa, parte financeira, vai precisar saber um pouco sobre essas fórmulas. Ainda que você tenha uma planilha já pré-formatada, né, já existe algumas fórmulas, mas você tem que aprender, né, a observar essas fórmulas, se está correto, né, se não está errada, se não está fazendo uma somatória errada, para não correr o risco de você, porventura, alimentar uma planilha durante meses e depois de 2, 3 meses você saber que tinha uma fórmula errada, aí você vai querer morrer. Porque aí você vai ter que voltar lá atrás e vai ter que corrigir. Isso aí pode trazer um prejuízo, um problema muito sério para a empresa. Porque aí na hora de fazer os balanços patrimoniais, as contas não fecham, né? E aí a gente vai ter que descobrir aonde que está o erro, porque que as contas não estão batendo.
Bom, nós temos aqui algumas mensagens, né? A gente vai estar observando se não tem alguma dúvida aqui. Mas é muito bom. A Cíntia escreveu aqui que ela tem uma agenda onde ela escreve esses detalhes. Quando precisar, só lembrar lá, só abrir a agenda e vai lembrar. Isso é muito bom, isso é muito importante. Parabéns. Então é muito importante a gente esses dados mais específicos, né? A gente ter uma agenda para poder a gente anotar, porque a nossa cabeça a gente tem muitas coisas, né? E de repente uma fórmula que é tão simples, né? Como por exemplo acrescentar um número, muito simples, né? Acrescentar um percentual, mas às vezes na hora que a gente precisa lembrar dessa fórmula a gente não consegue. E aí a gente às vezes vai perder tempo tentando lembrar. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, gente. Inclusive se você, todo lugar que tem acesso ao computador e internet tem acesso a essa ferramenta. Qual que é a ferramenta? YouTube. O YouTube tem muitos vídeos, né, que ensina como usar, né, as planilhas do Excel, como inserir algumas fórmulas. Então, se porventura você não tem uma agenda, né, e você precisa desenvolver uma planilha ou alguma fórmula, e você está na empresa, né, de repente não tem ninguém ali que saiba para poder te ajudar. Vai lá no YouTube, dá uma pesquisada rápida, só para fazer você lembrar dessas formas. É lógico que a gente não pode se apegar a isso, né? Porque vai que você precisa fazer uma prova de um vestibular e lá na prova do vestibular não tem como você consultar o YouTube, né? Vai que você precisa fazer uma prova para poder passar num concurso público, lá não tem como você consultar o YouTube. Então é bom a gente dar uma praticada, né, dar uma estudada. Se você tem interesse em fazer uma prova de concurso público, né, isso aqui pode cair em provas de concurso, então você já sabe como fazer, certo? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Ainda bem que vocês têm um pouco bom de conhecimento em Excel. Quando a pessoa não tem nenhum conhecimento, fica muito difícil, né? Principalmente assim, essa aula online de informática, ela é muito boa, ela acrescenta muito na vida da pessoa. Mas eu reconheço que as aulas de informática, a gente teria que ter pelo menos umas 3 aulas práticas, né? Para que a pessoa pudesse desenvolver um pouco mais essas habilidades. Quando eu ministro esses cursos presenciais, geralmente a gente tem umas 3 aulas práticas ou 4 aulas práticas, onde a gente leva o pessoal, coloca ali na frente de um computador para que eles possam aprender. Outro detalhe, né, que esse curso aqui ele é o básico, né, de informática. A gente tem outros cursos mais avançados. Inclusive a gente tem, se eu não me engano, a gente tem um edital aberto onde a gente tem curso de informática avançado. Então lá a gente tem muitas outras opções, né, inclusive essas fórmulas que eu estou passando para vocês aqui é do Excel avançado, não era do básico de tudo, né? Mas eu quis passar isso aqui para vocês, né? Por conta exatamente vocês já terem um conhecimento com informática, praticamente todos vocês aqui me disseram que tinham conhecimento informático, eu quis passar algo assim um pouco mais elevado, né? Para que vocês pudessem estar, talvez, acrescentando um pouco mais ao conhecimento que vocês têm e relembrando, né, de algumas fórmulas aí importantes para a vida de vocês. Bom, então eu passei aqui sobre o layout da página, né? Como fazer para a nossa página do Excel ficar dessa forma, toda branquinha desse jeito aqui. Tem pessoas que às vezes não têm esse conhecimento. Então é o layout da página, o layout fica dessa forma. Se a gente quiser tirar também as colunas aqui, ó, a gente consegue tirar os títulos, né? As barras aqui laterais. E aí fica legal, né? Para a gente fazer a apresentação, se a gente quisesse colocar um gráfico aqui também, digamos que a gente quer colocar um gráfico desses resultados aqui, a gente vai inserir um gráfico aqui,
tabelas. E aqui ele já me deu, né, um gráfico com os resultados, bonitinho. E aí ele colocou os valores aqui em percentual, né, de 0 a 10 mil, valor de desconto e o resultado aqui no final. Interessante, né? Aqui fica fácil para a gente fazer a apresentação quando a gente coloca a tela dessa forma. Se vocês quiserem fazer alguma apresentação de dados, de balanço patrimonial, é muito bom, você pode usar o Excel para fazer isso. Você pode inserir gráficos, né? Você pode fazer um trabalho bacana aqui usando o Excel. Beleza? Bom, eu acredito que o que eu tinha para passar para vocês aqui era isso, né? Eu disse a vocês na última aula para vocês pesquisarem, né? Se vocês tinham alguma dúvida, eu passei uma atividade também para vocês na última aula. Todos vocês fizeram uma atividade. Como a gente já está concluindo, é de suma importância, né, que nós possamos aí colocar nossas atividades todas em dias. Se teve alguma atividade aí que você não fez, geralmente eu mando no PV também quando vocês precisam fazer alguma atividade, né? Vamos colocar isso tudo em ordem e aí a gente vai já encerrar o nosso curso amanhã. Amanhã a gente vai fazer nossas considerações finais. E aí, aquela aula é uma aula bem participativa, eu gosto muito que vocês participem, é a nossa última aula amanhã. Eu espero ter vocês aqui em outros cursos, né, com a gente. A gente sabe que às vezes não é fácil. Inclusive, gente, eu quero lembrar vocês do curso de fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa já está liberado, tá? A gente já está fazendo as inscrições de vocês. E provavelmente, eu creio que até semana que vem a gente já vai iniciar o fluxo de caixa. Então, vocês que se inscreveram para o curso de fluxo de caixa, já podem aí ficarem preparados, porque a gente vai iniciar esse curso provavelmente semana que vem. É no noturno. É muito bom, é um curso bacana. A gente vai passar muitas dicas importantes, né, sobre relatório financeiro, e vocês vão aprender bastante. A gente vai lá, a gente consegue também passar algumas coisas do Excel, algumas fórmulas também bastante importante. E aí eu espero vocês, né, nesse curso. Espero que a gente possa estar juntos. São só 10 dias, também é muito rápido, é um curso de capacitação profissional. Então é praticamente 2 semanas a gente pegar, né, firme. E eu acredito que na próxima semana a gente já vai estar iniciando o curso de fluxo de caixa. Bom, pessoal, dentro do que nós trabalhamos durante esses dias, né, Word, Excel, PowerPoint, né, existe ainda alguma dúvida que vocês queiram que a gente esteja esclarecendo, ou vocês querem comentar alguma parte, né, de repente você quer fazer um comentário sobre o conteúdo, pode ficar à vontade, vocês têm toda a liberdade. Né, de repente você quer fazer uma crítica também, né, a gente recebe com o maior carinho e a gente está aqui trabalhando para melhorar todos os dias, para tentar trazer para vocês um ensino de qualidade, né, sempre busca melhorar todos os dias. Né, então nós deixamos com vocês à disposição, né, para que a gente possa já encerrar a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, eu estou à disposição de vocês. Perguntas sobre o curso, sobre as atividades, sobre o término? Tá tranquilo. Eu ainda vou demorar um pouquinho outros cursos, porque começar o estágio agora, porque eu tô meio fazendo um ASB, né? Que é auxiliar de saúde bucal também, e eu começo agora o estágio, né? Mas eu ainda pretendo fazer outros cursos. Ótimo.
Espero tê-la aqui em outros cursos. Mais alguém? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Quem ainda não fez atividade, né, corre lá, faz atividade. Vamos encerrar tudo. Eu creio que devo falar com alguns alunos hoje sobre uma recuperação. Nós tivemos alguns alunos aí que tiveram dificuldade em participar por conta de algumas dificuldades familiares, né, algumas dificuldades com o trabalho. Então eu preciso recuperar esses alunos, a gente vai conversar com eles hoje para passar uma atividade extra para eles fazerem. A gente vai estar entrando em contato com alguns. O mais eu quero agradecer vocês aí pela participação de vocês, né, e vamos fazer as atividades, deixar isso tudo em dias, porque amanhã a gente termina o curso de auxiliar administrativo. A gente encerra o módulo de informática e já encerra o curso também. Amanhã a gente vai trazer, né, umas considerações finais, alguns agradecimentos, e eu espero vocês, né, espero que todos vocês participem da aula amanhã, porque é a nossa última aula. Então, é sempre mais especial. Então, peço a vocês que não falte, eu espero vocês. Um forte abraço, tenham todos um excelente final de tarde, muito obrigado pela sua participação.